dia, turma, tudo bem? Nós vamos estudar agora geografia e falar um pouquinho a respeito do nosso clima, das nossas paisagens. A gente vai estudar da página 20 até a 23. Bom, paisagens brasileiras, climas e formações vegetais. Neste capítulo estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o clima e formações vegetais e a relação de interdependência entre elas. Vamos analisar ainda como os seres humanos transformam as paisagens naturais em meio às suas atividades. Mais uma vez, nós falamos sobre a mão do ser humano. Deem uma olhadinha nesse texto aí que eu vou passar para vocês. Tempo e clima. Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudades do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com cara desanimado. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó, disse ele. O clima desta zona está mudando para pior. Por que diz isso, Pedrinho? Então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, você acha que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Mas toda uma vida não basta para sabermos se o clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende do vento constante, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude, da proximidade de grandes aguadas, como mar, rio e lago. Se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Então, são muitas coisas que interferem do porquê do nosso clima ser como ele é. Ali na página 21, vocês vão responder as questões de interpretação desse texto. Tá bom, turma? Aí na página 22 nós vamos falar sobre tempo atmosférico e clima. Você já estudou o tempo atmosférico, é o estado momentâneo do ar. Então vamos lá. Qual a diferença entre tempo e clima? O tempo é um estado momentâneo, é como está o tempo hoje. Por exemplo, a prof vai olhar agora, hoje é dia 15/6, segunda-feira. E eu vou olhar agora como é que é a previsão do tempo para sexta-feira, que é o dia desse vídeo. E vocês vão até olhar e confirmar se realmente deu isso. Vou dar uma olhadinha. Para mim aqui aparece sexta-feira, o mínimo de 18 graus e o máximo de 28. Chuva, possibilidade de 10%. Umidade 68%, um vento com 14 km por hora e vai estar meio nublado o tempo. Mais ou menos como está aqui hoje pra gente, ó. Olha como é que estão as nuvens. Tá um clima mais friozinho, mais ameno. Não tá um solzão de rachar. Já o clima não é momentâneo, ele é mais duradouro, tratando-se de uma sucessão de fatores. É uma sucessão já de hábitos normais dos tempos. Como é que é mais aquele clima naquele estado, naquele outro. Então, já é uma coisa mais habitual. Vamos voltar a falar sobre a nossa Terra e a inclinação dela. Pelo formato arredondado da Terra e a inclinação do seu eixo, lembra? Ela não fica retinha, ela dá uma entortadinha. Então, por causa da sua leve inclinação e da sua rotação, ela recebe os raios solares de forma desigual, que vai entregar para uns lugares um clima mais quente e outros lugares um clima mais gelado. Vamos olhar aqui no livro de vocês. Olha só. Nós temos aqui a nossa Terra, certo? Olha a inclinação dela aqui. Essa é a inclinação da Terra, certo? Olhem aqui os pontos A, B e C. Olha como é que pega a incidência do raio solar no ponto A. Aqui, ó. Ele já pega mais tortinho aqui, ó. No ponto B, ele pega um pouquinho mais. Já no ponto C, totalmente reto. Essa parte aqui pega bastante raios solares. Por quê? Porque o sol tá vindo assim. Deem uma olhadinha. Ponto A, onde ficam os polos, lembra? Os dois extremos que não são tão frios. Quer dizer, não são quentes, são bem frios. Aqui na reta tropical, linha do Equador, onde pega bastante sol. E nessas extremidades não pegam tanto sol.
Olha só, nós temos aqui Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer e Capricórnio, eles pegam bastante incidência do Sol. Então, eles já são mais quentes. Entre os trópicos e o polo, olha aqui, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e zonas polares, Zona Norte e Zona Sul. A parte das zonas polares, elas já são mais frias. A incidência do Sol é menor, ela não é tão direta como do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Ali onde fica o Trópico de Capricórnio, vamos ver aqui, ó. É como se o Trópico de Capricórnio fosse aqui, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E aqui a zona polar. Mais embaixo, zona polar. Então, assim, a incidência dela não é tão forte. Ela é mais inclinada, ó. O Sol, ele não vai bater reto. Lembra que a gente viu? O Sol, ele vem aqui, ó, pum, bate na linha do Equador, retinha. Para ele bater aqui no trópico, na zona polar, ele já bate assim, ó, subindo. Então, ela é inclinada. Então, o Sol não bate tão forte. Então, essas zonas aqui, zona polar norte, zona polar sul, são frios bem altos. Então, o que define as zonas climáticas do nosso planeta Terra são exatamente esses raios, essas incidências de raios solares. Vamos lá para nossa ajudante lanterna de novo. Cadê os meus trópicos? Ó, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, zona polar. Olha ali. Trópico de linha do Equador é essa aqui, bem reta. Olha ali como é que o Sol chega. Vamos abaixar a luz de novo. Estamos gostando de brincar disso aqui, né? Olha só, olha a claridade. Tá, eu vou sair. Olha a claridade no meio, na linha do Equador. Ó, ela chega aqui, bem reto. Como é que tá a iluminação nos dois extremos? Chega muito raio solar, olha só onde é que fica a luz, o brilho maior. Bem no central da Terra. Olha ali onde é que está iluminando no plástico, certo? Ó, e onde é que esses raios aqui estão chegando? Lembrem, nossa Terra, ela é levemente inclinada. Onde é que os nossos raios solares chegam inclinados? Eles vão chegar assim ali, ó. Deem uma olhadinha nessa... Vocês estão vendo esses raios? Olha ali como é que ele chega. Ele chega inclinado, então ele não bate com força, tanto aqui como aqui. Só que aqui, bem no meio, na linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, bate de forma mais reta. Então é assim, olha a minha mão, ela vai bater assim, ó. Olha como é que ela fica iluminada, certo? Onde está bem o meio da minha mão, ela fica bem iluminada. É o meio, a linha do Equador. É isso que vai determinar o nosso clima. Daí é que vem as zonas climáticas. Então, elas vão ser divididas, essas zonas climáticas, tropical, temperadas e glaciais. Bom, as tropicais são linha do Equador e os trópicos. Eles recebem mais sol, são as linhas mais quentes. As temperadas, elas ficam aqui. Elas têm uma incidência de sol maior que os polos, menor que a linha tropical. Então, ela tem um clima mais ameno. Agora, já as zonas polares, glaciais, não recebem essa luz do sol. Então, são zonas muito frias. Então, pensem assim, como eu já mostrei para vocês. Zona tropical, zonas temperal, tropical, esses dois dedos são o sol. Zonas temperadas, esses dois aqui, pegam um pouquinho. E já o meu polegar é os polos. Não pegam incidência de quase luz nenhuma. Certo, turma? Então, a incidência desses raios solares é que vai tornar um lugar mais quente ou mais frio. Tá bom? Então, vamos fazer as atividades agora. E antes de terminar, eu vou deixar um probleminha para vocês resolverem. Vou colocar aí na tela e vocês vão responder no caderno de geografia de vocês qual a diferença entre isso. Vocês já ouviram alguém dizer a seguinte frase: o clima em Cabeceiras, na Paraíba, é quente e seco o ano todo.
Agora eu quero que vocês me respondam. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Responda no caderno. Tá bom, turminha? Beijinho, até mais!